Dá um grito aí, por favor. Você que tá vivo aí. Todo mundo de máscara. Não dá pra ver a reação, não dá pra ver um sorriso na cara de vocês. Então dá um joinha pra pessoa do teu lado assim. Vem de longe, você não cumprimentou. Bom demais. A gente tem falado a respeito da série de Jonas. E na última mensagem eu falei a respeito de como nós podemos estar perto de Deus e ao mesmo tempo insensíveis ao seu agir, insensíveis ao mover dele. E é isso que nós vimos um pouco na história de Jonas. Eu quero continuar, e para você que está nos visitando, só uma recapitulação muito rápida aqui para você do quem era Jonas. Jonas era um profeta no tempo do reinado de Jeroboão II, e a profecia dele envolvia a restauração da nação, envolveria a restauração econômica, social do povo. E então ele amava o povo dele, ele vibrava pelo povo dele, ele sabia que Deus estava fazendo algo e ele anunciava isso. Agora é interessante porque em meio a isso, Deus ele chama esse servo dele, Jonas, para uma missão. E ele fala assim: Jonas, eu quero que você vá até um povo de Nínive e você pregue e fale que eu vou destruir aquele povo. Eu quero que você fale contra eles. Eles têm vivido de maneira errada, eles têm vivido de maneira que não me agrada, e eu quero destruir aquele povo. Mas Jonas, por ser um grande patriota, por ser um homem que amava tanto o seu povo e sabia que Deus queria fazer algo, ele no meio do povo dele, ele ouviu isso e falou: nossa, eu não quero. Agora, qual que era a razão? O povo, os assírios, o povo de Nínive, era um povo que era o povo opressor de Israel. Era um povo que queria dominar Israel, era um povo que maltratava Israel. Então Jonas não queria ir lá, porque ele sabia que se ele falasse para aquele povo, falasse: ó, Deus vai matar vocês, ele sabia que se aquele povo ouvisse a mensagem e se arrependesse, Deus era tão bom, tão misericordioso e gracioso, que Deus perdoaria o pecado deles. E daí Deus não ia destruir aquele povo. E Jonas, no seu coração, queria ver aquele povo destruído. Queria ver aquele povo, o povo opressor do povo dele, destruído. Então Jonas, ele decide algo, e a Bíblia vai nos contar que ele tenta fugir da presença de Deus. Ele fala: eu vou fugir da presença do Senhor. Então Deus mandou ele para Nínive, ele pegou e foi para Tarsis, em direção oposta. Ele falou: eu não vou para lá, eu vou para outro lugar. Então ele pega um barco e vai. E no meio desse barco, quando ele pega esse navio, esse grande barco, e o barco já está um pouco longe da costa, e a Bíblia diz que o Senhor, não foi simplesmente o vento, não foi a criação, não foi o acaso, mas o Senhor Deus, o próprio Deus, aquele que ele estava querendo fugir, fez com que um vento forte soprasse e causou uma grande tempestade. E aquele povo, os marinheiros que não eram de Deus, os marinheiros que eram um povo incrédulo, os marinheiros que adoravam falsos deuses, eles estavam entendendo que aquilo lá era um mover diferente. Sua experiência no mar deu a entender para eles que aquilo que estava acontecendo não era uma simples tempestade, mas era uma tempestade tão grande que eles começaram a jogar as coisas que estavam dentro do barco para fora, para deixar o barco leve. Eles estavam com medo que o barco quebrasse ao meio de tão grande aquela tempestade. Talvez não era a época de tempestade, e muito provável que não era, porque senão eles não iam sair com o barco. Mas aquela tempestade pegou eles, e esses homens estão entendendo que é uma ação de Deus, e eles começam a clamar seus deuses, e eles estão clamando, eles estão pedindo: socorro, socorro, e eles olham para esse servo de Deus, que até então eles não sabiam que era servo de Deus, mas eles o capitão vai atrás de Jonas, e Jonas está dormindo no porão. Então ele olha para Jonas e fala assim: você está louco, o que você está fazendo aqui dormindo? Ora, clama para o seu Deus para ver se ele salva a gente, porque a gente está clamando para o nosso, e essa tempestade também não está indo embora. Eles estavam desesperados, com medo. E é interessante que chega um certo ponto na história, onde eles descobrem a razão pela qual aquela tempestade estava acontecendo, e a razão era Jonas.
Eles descobriram que Jonas era a razão pela qual Deus estava trazendo aquela fúria sobre o barco deles. Uma tempestade. Sim, Deus traz tempestades para a nossa vida. Quando nós desobedecemos e nós vimos isso, Deus, Ele traz tempestades sobre a nossa vida para chamar a nossa atenção. E talvez você esteja passando por uma tempestade, seja um problema de saúde, financeiro, seja a pandemia. Talvez é Deus gritando para você: presta atenção no que eu estou querendo fazer. Olha para mim, ouve a minha voz, me clama, chama por mim, ora um pouco mais. Se consagra um pouco mais. Mas talvez você pode estar como Jonas, tão frio que esteja dormindo. Então eles descobriram que Jonas era o problema e eles perguntam: Jonas, o que nós vamos fazer então? E daí Jonas dá uma solução fantástica. Jonas está com o coração tão endurecido que ele pega e fala para eles: olha, me lança no mar, pode me lançar no mar, que a tempestade vai acabar. Jonas, ele está com o coração tão duro para Deus, que ele preferia não se arrepender do que se arrepender, e simplesmente lidar com a situação. Ele preferia morrer do que se arrepender. Ele estava disposto a abrir mão da sua vida do que se dobrar diante do Rei dos Reis. Então acontece, a Bíblia vai falar que os marinheiros não querem jogar Jonas, os marinheiros ficam preocupados com essa decisão, e eles tentam remar de volta para a costa, mas a Bíblia fala que a tempestade fica pior, o vento fica pior, e quem está causando o vento e a tempestade é o Senhor. Deus está deixando mais difícil. Deus está chamando a atenção. Até que em um certo ponto eles veem que não tem jeito, eles pegam Jonas, eles clamam para Deus e falam assim: Deus tem misericórdia de nós, e joga Jonas dentro do mar. E nós acabamos a mensagem do final de semana passado falando a respeito de como o mar ficou calmo. Porque ao momento que eles jogam Jonas no mar, o mar se acalma. E eu quero então partir com você, começar a mensagem de hoje, falando um pouco de algo que eu experimentei. Eu lembro quando eu estava morando na Irlanda, eu lembro que eu vivenciei com muitos brasileiros na Irlanda. Muitos goianos, muitas pessoas de vários lugares do Brasil, especialmente de Goiás. E é interessante porque é um povo que estava lá, esse povo brasileiro estava lá e estava em busca de dinheiro, estava em busca de ficar rico, estava em busca de pagar suas contas, estava em busca de talvez comprar um caminhão para poder ser um caminhoneiro no Brasil, voltar para casa, estava em busca de comprar uma casa, de reformar a casa, de arrumar a vida, de pagar as dívidas. Então, grande parte desses brasileiros, eles foram para lá, deixaram a família para trabalhar em frigoríficos e trabalhar em lugares difíceis. Eu lembro o sofrimento que era para esses homens, e grande parte, se não 99% deles, foram sem a família. Porque eles não tinham nem condição de ir, eles chegaram lá e eles se endividaram para chegar lá. Mas eles estavam agora com trabalho, trabalhando duro, morando, dividindo uma casa com 20 pessoas, aquela situação que a gente vê muitas vezes passando na televisão. Situação de brasileiro que vai morar fora, aquele monte de gente dentro da casa, aquele monte de homem dentro da casa, os caras comendo o mínimo possível para poder juntar todo o dinheiro e mandar para o Brasil. Só que o grande problema é que a maior parte desses homens e mulheres que iam para lá para trabalhar, a grande parte estava ilegal. Gente, imagina esse povo buscando, planejando, buscando seus sonhos, mas vivendo uma vida ilegal. Vivendo uma vida onde o tempo dele no país já tinha acabado. Onde por medo às vezes de conversar lá na imigração, de conversar com as polícias, de não saber falar a língua, o medo deles chegarem nesse lugar para tentar resolver os seus problemas, eles ficaram quietinhos na dele, continuou trabalhando, o povo aceitou o trabalho ilegal e escravo deles, e eles continuam lá. E eu lembro que esse povo andava com medo. Eles estavam buscando seus sonhos, mas estavam andando com medo. Eles estavam buscando e conseguindo os seus sonhos,
Muitos compraram um caminhão, muitos compraram a sua casa, muitos reformaram, eles mandavam dinheiro. Imagina, o euro hoje, ele está valendo 6,5 reais, 1 euro. E o cara lá ganhando muito melhor do que aqui no Brasil, um salário mínimo que é muito maior do que o do Brasil, se eu não me engano é uns 12, eu não sei se está entre 10 e 12 reais a hora da pessoa. E esses homens, que eles faziam? Iam para lá, trabalhava o horário normal e trabalhava só hora extra. Por quê? Porque eles queriam ganhar dinheiro. E eles estavam agora mandando todo esse dinheiro para o Brasil. Todo o dinheiro, e muito sim, de uma certa forma enriquecendo. Mas vivendo de maneira errada, não comendo direito, se privando de muitas coisas, não conseguindo viver uma vida em paz, que anda na rua em paz, toda vez que via um policial queria se esconder. E com medo de se relacionar com as pessoas, porque se alguém falasse e denunciasse que ele estava ilegal, nem na própria casa ele conseguia viver em paz. Se alguém falasse, se ele deixasse alguém nervoso e aquela pessoa denunciasse, ele ia embora. E o medo, o grande medo desses homens, não era só ir embora, mas era ficar preso na Irlanda. Gente, quantos de nós buscamos viver os nossos planos, buscamos viver os nossos sonhos, e muitas vezes nós nos colocamos em situações como essa. Colocamos em situações que são depraváveis, situações de sofrimento. Muitas vezes nós levamos a nossa família a sofrer. Quantos desses homens e mulheres tiveram a família destruída por causa da distância? 5, 6, 7 anos sem se verem. 10 anos sem se verem. Muitos acabaram com o relacionamento, arrumaram outra família lá. E às vezes a família do Brasil nem sabia que ele tinha uma outra família lá. O caos acontecia por causa dos sonhos. Quantos de nós muitas vezes vivemos isso? Quantos de nós buscamos tanto a nossa vontade? E a história de Jonas, ela está falando isso para nós. Ela está mostrando para nós um homem que está disposto a fazer qualquer coisa por causa da sua vontade, da sua própria vontade. Um homem que está disposto a abrir mão do seu conforto e até mesmo a morrer por causa da sua vontade. Mas a história, como eu já disse, essa história de Jonas, ela tem um personagem principal, e esse personagem principal é Deus. É o Deus da história, é o Deus pela qual a história é dele. Pertence a Ele, Ele controla todas as coisas da história. É o Deus que sempre existiu, continua existindo e Ele sempre existirá. É o Deus que sempre foi rei, Ele é rei e Ele sempre será rei. A história é dele. A história de Jonas está ressaltando esse Deus que é soberano, esse Deus que está acima de todas as coisas, esse Deus pelo qual tem uma vontade. E a vontade dele, diferente da nossa, se concretiza. Quantos aqui, pode levantar a mão, se você teve um sonho que nunca foi realizado, coloca a mão aí para cima, você teve um sonho que nunca foi realizado. Você sabe que, pode abaixar, tudo que Deus faz e tudo que Deus quer acontece. Ele não tem nenhuma frustração, Deus. Sabia disso? E a história está falando desse Deus. Hoje eu quero mostrar um pouco a respeito desse Deus. Esse Deus que é soberano. Então olha comigo o que a palavra, o que essa história de Jonas está falando a respeito desse Deus soberano. Então eu quero voltar um pouco no texto aqui, para a gente ler um pouco e continuar 2 versículos do texto, para a gente poder entrar no que eu quero falar hoje. Então eu vou ler Jonas a partir do versículo 11, onde eles estão, o mar estava cada vez mais agitado e eles perguntam para Jonas o que eles deveriam fazer. Então eu vou continuar daí. Se você está com a sua Bíblia, hoje a gente está sem o nosso slide, mas se você está com a sua Bíblia, pode ler e acompanhar com a gente.
se você está visitando, preste atenção no que eu vou ler. Diz o seguinte o texto. Então Jonas 1, versículo 11, diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer para que o mar se acalme? Respondeu Jonas. Então os marinheiros estão perguntando para Jonas, Jonas respondeu agora: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, preste atenção nesses homens, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Versículo 16, ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então aqui a gente tem esse desenrolar que eu não falei no final de semana passado, onde Jonas, ele é jogado ao mar, e como eu disse, eu acabei a mensagem do final de semana falando que o mar se aquietou. Mas no final agora nós vemos que 2 coisas acontecem. Acontece algo com a vida dos marinheiros, com aqueles homens que estavam a bordo, e acontece algo com Jonas. O que aconteceu com os marinheiros é que quando eles viram que tudo se acalmou por causa daquele homem que foi jogado no mar, eles entenderam algo e eles se prostraram diante de Deus, e eles começaram a adorar a Deus, a fazer votos a esse Deus. E Jonas, agora a gente vê que ele foi jogado, muito provavelmente não sabia nadar, o peixe veio e... um grande peixe veio e pegou ele. Depois da minha primeira mensagem, recebi uma mensagem de um irmão. Ele falou: olha esse Jonas aí, que foi engolido pela baleia. Daí tinha um cara com um caiaque remando em alto mar, e tinha um monte de sardinha, eu acho que era sardinha, ao redor dele. E daí veio uma baleia para comer a sardinha, mas não sabia que o cara estava com o caiaque em cima. E ela vem então e leva tudo, quase que levou o cara também. Nem sei se o cara caiu dentro da barriga da baleia. Eu sei que a gente consegue ver um pouco da filmagem da câmera do homem dentro d'água. Imagina o desespero. Você imagina o desespero? Quem sabe nadar aqui? Levanta a mão. Não são tantos, tem muitos que não sabem nadar. Imagina você dentro d'água sem saber nadar e um grande peixe vem para te pegar. E é isso que aconteceu com Jonas. Então agora, com toda a história aí, com parte da história certa, eu quero que você olhe comigo. A primeira coisa que nós vemos, a primeira maneira que nós vemos quem esse Deus é, como Ele é soberano, como Ele é o Deus que governa e controla todas as coisas, como esse Deus é tão poderoso. E olha o que a Bíblia fala que é Deus quem dá a palavra. Preste atenção no que o primeiro versículo falou. O primeiro versículo diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitaia, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Eu quero que você entenda algo aqui, porque isso mostra algo que é importante nós entendermos a respeito de Deus. Deus é soberano e a palavra vem dele. Não somos nós que declaramos o que vai acontecer, não somos nós que damos a última palavra. Nós podemos ter sonhos, planos, mas a palavra final não vem de nós. A palavra do Senhor é Deus que diz: haja luz. É Deus que disse: olha, eu vou fazer o homem. É Deus que disse: isso vai acontecer, aquilo não vai acontecer. É Deus que falou para minha família o seguinte: vai ser menina. Alguém não sabia? Pode dar um grito aí. Vai ser menina. Você não está nas redes sociais, vai ser menina. É o nenenzinho que a Mari está esperando.
Estamos super felizes, ainda não temos nome, estamos super felizes. Eu amo ser pai de menina, pensa, que a quarta seja menina também. Pode vir que eu vou estar feliz. Assustou aí? Não precisa assustar não. É Deus que dá a palavra. E foi Deus que deu. Era Deus que determina, é Deus que diz, Deus que dá a direção. Mas na nossa vida a gente esquece disso. Mas olha o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 19:21 vai dizer: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O Deus é soberano, o que prevalece é sempre a vontade dEle. Você pode lutar, você pode querer, e Jonas aqui, ele está querendo fugir da vontade de Deus. Inclusive o tema da mensagem é que você não pode fugir de Deus. Eu não posso fugir de Deus, ninguém pode. Por quê? Porque a palavra final vem dEle. Os propósitos dele vai acontecer, não são os seus, são dEle. A grande questão é o que você vai fazer com isso. Se é Ele que dá a palavra, então se é Ele que orienta, se é Ele que quer orientar a sua vida, por que você não segue a orientação dEle? Talvez por que nós lutamos contra as orientações do Senhor? Eu lembro que uma das coisas que eu lutava muito na minha juventude, eu ainda sou jovem, mas algum tempo atrás, antes de casar, era com a pessoa que Deus queria me dar. Eu sabia porque Deus já tinha confirmado no meu coração que Ele tinha uma pessoa certa para mim. Ele já tinha deixado isso claro, mas eu lutava contra isso. Por quê? Porque eu queria muito a pessoa que Deus tinha para mim. Eu queria muito que a Mariana chegasse o tempo dela de chegar na minha vida. Eu queria muito que Deus abrisse essa porta. E eu procurava, eu queria, eu lutava com isso no meu coração. E eu sei que porque eu lutava tanto em esperar a pessoa que Deus tinha para a minha vida, em esperar o tempo dele, e às vezes nós somos afobados, nós queremos do nosso jeito, nós queremos resolver, nós não queremos esperar a palavra de Deus vir, Ele direcionar, nós não queremos, nós somos apavorados para resolver as coisas da nossa vida. Só que quando a gente começa a ir para perto da nossa vontade, o que acontece é que a gente começa a andar longe da vontade de Deus muitas vezes. A vontade de Deus está de um lado e a gente começa a querer a nossa vontade. E a minha busca por viver a minha vontade, por achar aquela pessoa, se Deus falou, espera, e eu tenho o tempo certo, eu tenho a pessoa certa para você. E junto com essa palavra, o que Deus estava querendo falar comigo era o seguinte: tem coisas que eu quero fazer na sua vida como solteiro hoje. Tem pessoas que eu quero impactar por meio da sua vida de solteiro, que quando você casar você não vai poder. Então Deus queria que eu vivesse intensamente como um solteiro para a glória dEle. Mas eu lutava com isso. Eu lutava. Mas quando eu estava lutando contra isso, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava fugindo. Eu estava fugindo daquilo que Deus tinha para mim. E eu estava querendo andar nos meus próprios passos. Talvez tenha lugares, coisas que estão acontecendo na sua vida porque você está fugindo de Deus. Talvez o seu trabalho é a sua fuga. Talvez você trabalha tanto e quer ficar tanto tempo no trabalho porque você não quer lidar com as coisas que Deus quer que você lide dentro do seu lar. Você não quer tomar uma posição, você não quer tratar situações. Então você foge. E a sua fuga é o teu trabalho. Talvez a sua fuga, para você que é um cristão, às vezes é o trabalho do Senhor, é a igreja. Você trabalha tanto, por quê? Porque você não quer enfrentar o que você precisa enfrentar. Você corre. A palavra final vem do Senhor. E se vem do Senhor, o que a gente tem que fazer? Deus, eu não vou mover um palito se o Senhor não me orientar. Lá em casa existe um grande dilema pelo nome da nenê. Grande dilema. As mulheres se juntaram contra mim. E
Mas uma das coisas que eu falei para a Mari, eu falei, amor, eu não vou aceitar nenhum nome, enquanto o Senhor não confirmar no meu coração. Porque Deus conhece o futuro dos meus filhos, das minhas filhas, né? Deus conhece. E talvez o nome vai influenciar no lugar que ela vai viver, as coisas que ela vai fazer. Talvez vai ser por meio do nome dela que pessoas vão conhecer mais de Jesus. Então quem que eu quero ter certeza que o nome que Deus tem para ela? Só isso. Eu posso escolher o nome? Posso escolher, mas eu decidi não querer escolher. Eu decidi ter a certeza que eu estou dando o nome que Deus tem, como eu fiz para as outras duas. Os propósitos do Senhor é o que Ele tem, e a palavra final é dEle. Então por que a gente, vamos buscar? Deus é soberano, e olha só, a gente não vê só isso, a gente vê que Deus é soberano, e Deus é quem controla toda a criação, e todos os feitos da criação. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Esse versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Quem que está controlando? É Deus, porque Deus controla a criação. Ele controla os desastres que estão acontecendo, e você deve pensar, falar, cara, Deus é mau pra caramba, porque Ele mata um monte de gente com isso. Vou dizer, o homem morre por causa do mal do seu coração, porque Deus fez o homem para viver eternamente com Ele. É o mal, é o pecado que causa a morte. Por isso que a Bíblia fala, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus não é mau. O que causa o que está acontecendo no mundo é o pecado. O mal do mundo, o sofrimento do mundo veio por causa do pecado. Mas isso deixa Deus ainda no controle, porque Deus ainda governa, e Ele continua governando, e não importa, pode vir pandemia atrás de pandemia, Deus continua governando. Pode vir doença, pode vir transtorno, pode vir o que for, Deus continua governando. Pode vir problema na visão da minha filha, como veio, Deus continua governando. E eu lembro quando eu recebi a notícia que a Sofia tinha o probleminha que ela teve. Eu estava numa conferência, eu estava cantando aquela música, Deus é bom, e eu me derramava diante de Deus enquanto eu cantava aquela música. Porque mesmo que o mal bateu na minha porta, mesmo que as dificuldades bateu na minha porta, Deus continua sendo bom. Porque Ele não mudou. As circunstâncias mudaram, meu coração pode ter mudado, mas Deus, Ele continua o mesmo, e Ele sempre continuará o mesmo. Ele sempre reinará, Ele sempre será o Senhor, Ele sempre será o merecedor de toda glória e honra. É Ele que controla as circunstâncias, o vento. Quando a gente olha em Gênesis, a gente vê Deus controlando a criação e falando, olha, vai existir isso, eu quero fazer isso, eu quero que venha a luz, eu quero fazer a terra, eu quero separar a terra da água, eu quero separar o céu da terra, e Deus, Ele vai fazendo, Ele falou, eu vou fazer o homem, porque é Ele que controla. A gente vê Deus libertando o povo do Egito. Quem controla as coisas? As 10 pragas, quem mandou? Deus. Deus controla tudo que está acontecendo. Ele transforma o rio Nilo em sangue, Ele faz pedra cair, Ele faz o que Ele quiser, Ele manda. Sabe o que acontece? Acontece que às vezes a gente trabalha, e talvez no seu trabalho, na tua casa, você manda. Daí talvez você chega e começa a pensar que você é o dono da sua vida. E acha que manda. Mas quem abriu o mar vermelho foi Deus. Quem fez chover depois de 3 anos? Quem fez não chover por 3 anos e depois mandou chuva depois de 3 anos? Deus. Quem fez o sol parar por causa da oração de Josué? Deus. Deus controla todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Deus controla a criação. Não só isso.
Olha o que o texto bíblico diz aqui. 1 Crônicas 29:11 diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. É Deus, é tudo sobre Ele, é tudo a respeito dEle, a história dEle, Ele governa. E olha o que acontece na história. Olha o que acontece com a vida desses marinheiros perdidos. Olha o que acontece nessa história. Porque Deus dá salvação para eles. Olha o que acontece. No primeiro versículo que a gente leu, no versículo 5, na verdade, diz o seguinte, que começou a tempestade, Jonas fugiu, começou a tempestade, os marinheiros, então fala assim, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. Eu falei a respeito um pouco disso, eu acho que no final de semana passada. Quando eles estão clamando a um Deus aqui, a Bíblia está deixando vago. A Bíblia não está falando que Deus que é. O termo pelo qual ele está sendo usado aqui é um termo vago. É um termo que era designado para falsos deuses, qualquer Deus que não é Deus. E às vezes também era usado para Deus. Mas o que a Bíblia está enfatizando aqui é que os deuses pelo qual eles estavam buscando eram falsos deuses. Então esses homens eram idólatras, eram pagãos, eles não viviam com Deus, não faziam parte do povo de Deus. Mas no meio de tudo que está acontecendo, no meio da tempestade, no meio da vida de Jonas, do trabalho desse servo que não está sendo fiel, desse servo que está enrolado, desse servo que está fugindo de Deus, querendo fugir de Deus, mas não consegue porque eu e você não conseguimos. No meio de toda essa desobediência, insensibilidade desse homem, Deus usa a vida dele para salvar esses homens. E é interessante porque o que acontece é o seguinte, versículo 14 vai falar, eles clamaram ao Senhor antes de jogar Jonas, eles clamaram ao Senhor. Que Senhor que eles estão clamando aqui? Eles não estão clamando ao Deus lá de cima. O termo bíblico aqui muda. Eles agora estão clamando a Yahvé, o Deus que é criador dos céus e da terra, o Deus pelo qual é o grande eu sou que Moisés declarou para o povo. Eles agora estão clamando a Ele, eles mudaram o foco, antes eles clamavam a coisas falsas, mas agora eles estão clamando ao Deus vivo. E a Bíblia diz, olha o que eles clamam, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste todos o que desejavas. Versículo 16 vai dizer então, olha o outro clamor deles, ao verem isso, ao verem que o mar se acalmou depois que eles jogaram Jonas, ao verem isso, os homens agora adoraram o Senhor. Quem? Yahvé. Eles não adoraram os falsos deuses. O mar já estava calmo, eles podiam se prostrar aos deuses dele, falar, e adorar os deuses dele, mas eles adoram a Yahvé. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E eles clamam, eles adoram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. É interessante porque Deus usa a vida de Jonas, esse missionário que foi bem sucedido, mas fracassou. A vida desse homem que não estava querendo ser usado por Deus, mas de repente esse homem que não está querendo ser usado por Deus, esse homem que não quer ver a salvação de um povo pagão, agora ele está se entregando por um povo pagão. Olha que ironia! Ele não estava lá querendo ir atrás e resgatar, mas agora ele está disposto a morrer por esse povo. Me jogue no mar, o mar vai se acalmar e vocês vão viver.
E é por meio da vida de Jonas que Deus, ele salva esse povo. É por meio da desobediência de Jonas que o soberano age em todas as coisas e permite que ele esteja naquele barco e salva esses marinheiros. É por meio da desobediência. Deus salva pessoas até por meio da sua desobediência. Sabia disso? Até quando o missionário aqui, até quando esse profeta não está querendo ser usado por Deus, Deus está usando a vida dele, ele nem sabe. Por quê? Porque quem governa é Deus. Quem governa é Deus. A salvação pertence a Ele. Olha o que Apocalipse 7 fala. 7, versículo 9 diz assim: depois disso, isso daqui é João, o apóstolo João, ele tendo aquela visão do que há de vir ainda, em Apocalipse. Então ele está falando assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E olha o que acontece: e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. A salvação pertence ao Senhor. A salvação quem dá é o Senhor. A salvação quem causa é o Senhor. Eu posso pregar, eu posso esgoelar, eu posso deitar no chão, eu posso pular de alegria, eu posso fazer o que for, mas quem dá é o Senhor. Você que não é cristão ainda, você que não é salvo, você que não está perto de Deus, você que talvez esteja numa posição igual a desses marinheiros: não sou eu que dou salvação, não é ninguém aqui que dá salvação, mas só existe um que dá salvação, o que está sentado no trono, porque Ele governa. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele pode dar salvação para você. Não tem programa de televisão que vai te dar salvação. Não tem aplicações em bolsa que vai te dar salvação. Não tem nada que vai te dar salvação. A única coisa que pode dar, a única pessoa que pode te dar salvação é Jesus Cristo. É confiar a sua vida para Ele. É entender que Ele governa, que Ele reina. E por isso que a Bíblia fala que aqueles que confessam a Jesus como Senhor, não é como Salvador, é como Senhor, serão salvos. Quando a gente declara que Jesus é o Senhor, nós estamos dizendo o quê? O Senhor governa. E olha só, que Ele não só provê a salvação para os marinheiros, mas Ele também provê a salvação para Jonas. Deus, Ele não queria que Jonas morresse. Então Deus, Ele faz aquilo que para nós é impossível. Deus, Ele pega um grande peixe e usa aquele grande peixe para pegar e engolir aquele servo que não estava sendo fiel, o servo rebelde, aquele filho que estava precisando de umas palmadinhas. E Deus usa um peixe para engolir ele. Talvez se fosse eu ou você no lugar de Deus, a gente ia falar: rapaz, deixa aí, deixa o barco afundar, deixa ele aí, ó. Agora ele quis pular. Talvez a gente agiria dessa forma. Mas Deus é tão misericordioso, e a história de Jonas está querendo mostrar isso. Deus é misericordioso e derrama a sua graça, tanto sobre Jonas, que fazia parte do povo de Deus. Ele está cuidando, Ele está querendo restaurar a vida de Jonas. Ele está querendo fazer com que esse servo que é desobediente, infiel, se torne um servo fiel, se torne um servo obediente, se torne e viva a vontade de Deus. Mas esse cara não quer. Mas Deus está derramando a graça, misericórdia, graça e misericórdia. E Deus, Ele não faz só isso com Jonas, mas Ele faz isso com o povo pagão, o povo que está longe dEle, o povo que naquela época, os israelitas que era povo de Deus, condenava e desaprovava e não pregava para eles. Mas Deus, Ele está querendo derramar graça. E olha o que a Bíblia fala: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites, vivo. Eu estava falando com alguém a respeito de se uma baleia engolisse a gente, né? Acho que foi com o Tiago, né, Tiago?
Eu mostrei o videozinho para ele, da baleia quase engolindo o cara que estava no caiaque. Eu falei, rapaz, imagina se esse cara cair dentro da barriga dessa baleia. Vamos dizer que ele tem alguma coisa, ele tenta sair de lá, ele tenta fazer a baleia vomita. Só que o problema é, a baleia sobe para respirar e daí ela desce. E ela desce muito fundo. E ela vai passar horas debaixo da água. Vai saber onde ele ia parar. E vamos dizer que ele saísse da barriga da baleia para que a baleia tivesse uma indigestão. Gente, tanta coisa daria errado nisso daqui. Tanta coisa daria errado que aos olhos humanos parece impossível isso, mas Deus faz o impossível para cuidar do seu filho. Deus faz um grande peixe engolir, mas Ele não só governa os céus e a terra, como Ele governa todas as situações de vida. Ele consegue fazer com que um ambiente onde não é propício à vida, haja vida. Onde ele não teria oxigênio, Deus faz ele ter. Onde talvez ele morreria afogado com a água que estivesse na barriga do grande peixe, ele não morre. Ou o ácido que tem na barriga do peixe não mate ele. Porque Deus governa. Deus salva Jonas. Tá, eu estou falando desse Deus que governa. Desse Deus que é Deus. A grande pergunta que eu tenho para você, então, já que Deus é soberano, está no controle da história, a história dele, por que a gente foge de Deus? Por que a gente foge de Deus? Lembra o que Jonas falou a respeito desse Deus? Para aqueles marinheiros, quando eles perguntaram para ele, da onde você vem? De que povo que você pertence? E ele fala assim, eu sou hebreu, e eu adoro ao único Deus, Criador dos céus, que fez o mar e a terra. Ele sabia o Deus que ele adorava, ele entendia, ele já tinha experimentado, ele ouviu todas as histórias a respeito de Deus. Deus falava com ele. Ele não tinha dúvida a respeito da vida de Deus. Mas ele escolheu fugir. Então, por que isso acontece com a gente? Será que Jonas era pior que nós? Será que Jonas, ele era um cara tão fraco que era pior que a gente? Não. Jonas era um ser humano como eu e você, e algo acontece na vida dele que faz com que ele fuja, e algo acontece na minha vida e na sua vida que faz com que a gente, mesmo sabendo que Deus, que Deus é soberano, que Deus, ele age, que ele governa, e que os planos dele não podem ser frustrados, mesmo assim a gente tem que fugir dele. Como eu disse, eu buscava tanto a pessoa que Deus tinha para mim, a Mariana da minha vida, só que eu ficava fugindo do que Deus tinha, porque eu ficava querendo viver a minha vontade. Eu quero falar para você, rapidamente, algumas razões pelas quais a gente foge de Deus. E eu quero que você preste atenção, porque eu creio que Deus, ele quer falar com você, porque talvez você está fugindo dele. E talvez Deus, ele quer resgatar, salvar a sua vida hoje. A primeira razão que eu entendo que nós fugimos de Deus é por causa do medo. Uma das coisas que acontece conosco é que nós temos medo de Deus. Nós temos medo desse Deus porque a gente entende que Ele é grande e poderoso, mas a gente começa a pensar que Ele quer machucar às vezes a gente. Que o que Ele tem para a gente não é bom o suficiente, que talvez Ele não nos ama. Quantos de nós vivemos uma vida lutando por causa de sentimentos de amor, de rejeição que nós tivemos na infância? E quando nós encontramos a Deus, nós experimentamos esse amor, nós começamos também a duvidar do amor de Deus para com as nossas vidas. Mas por que a gente duvida do amor dele? Porque não só a gente não está firmado na palavra dele, mas nós temos medo do que Deus tem para nós. De alguma forma nós acreditamos
que nós temos o melhor. E olha só o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Um versículo que a gente conhece tanto. Vamos ver, talvez você consiga recitar comigo. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te ama tanto que Ele se entrega por você. Ele dá a sua própria vida no teu lugar, no meu lugar. Esse é o amor de Deus para com a sua vida. Mas nós ainda vivemos uma vida com medo. Medo de que o que Ele tem para nós não é o que nós queremos. Então, Deus, eu não quero te ouvir. Porque talvez você vai me direcionar para outro lado, e não é esse lado que eu quero ir. Pensamos que aquilo que Deus tem nos machucará e será muito doloroso às vezes. E se Deus me chamar para eu ir para um país longe da minha família e tiver que abandonar meu emprego, minha carreira, tudo que eu tenho? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Isso é uma mentira, gente. Nós teremos que dar passo de fé. Nós queremos, mas eu quero te dizer, não vai te machucar o que Deus tem para você. Não vai acabar com a tua vida o que Deus tem para você. Você não precisa ter medo. Deus não é um capataz. A Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele é o nosso redentor. Ele nos redime. O que isso significa? Que nós éramos escravos de Satanás. E o juízo nosso era a morte, vivendo debaixo dessa escravidão. Então Jesus paga o preço com a sua vida. Ele paga um alto preço por mim e por você. E o que a Bíblia diz que o preço que Jesus pagou na cruz, a morte dele, a ressurreição dele, o que fez? Ela nos comprou. O que isso significa? Ele agora possuía tanto a nossa dívida como nós. E a Bíblia fala, por isso que Paulo vai falar que nós somos escravos de Cristo. Mas você sabe qual que é a diferença? Você não precisa temer a Deus, você não precisa ter medo dele, porque ele não é como o antigo senhor das nossas vidas, Satanás, que dominava e que queria fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Não, Jesus, Ele nos ama tanto que Ele morre no nosso lugar, Ele paga o preço no nosso lugar, nos resgata a nossa dívida, resgata a nossa vida, e agora a Bíblia fala que Ele nem sequer permite que a gente viva uma vida de escravidão debaixo dEle, mas Ele nos torna filhos adotados. Eu e você somos, se você está em Cristo Jesus, você é escravo dele, mas ele não te faz escravo. Ele te faz filho, filha, amados. Ele te adota numa família, ele coloca um anel no seu dedo, ele te dá o que ele tem, a herança que ele tem. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter medo do que Ele tem para você. Você não precisa ter medo de abrir o teu coração e vivenciar tudo que Ele tem para você. Acreditamos muitas vezes mais no que as pessoas vão falar a respeito de Deus do que no que o próprio Deus fala a respeito de si na palavra dEle. Cuidado com as orações que você faz. Quantos já ouviram uma pregação que o cara falou isso? Cuidado com as orações que você faz, porque Deus pode ouvir. Com aquele tom, como se aquilo fosse algo que machucasse a gente. Deus ouve, Deus responde, e isso é bom, não é ruim. Você não precisa ter medo. Muitos não experimentam uma vida mais profunda com o Senhor porque tem medo. Deus vai ver o que está no meu coração. Deus ele já conhece tudo de você. A Bíblia fala que quando nós ainda estávamos nos nossos pecados, foi quando Ele se entregou por nós, morreu por nós. E é assim que Deus demonstra o amor dEle por nós. Ele já sabe os seus pecados. Ele sabe os pecados que você cometeu, os pecados que você comete hoje, que estão secretos aí no teu coração. E Ele conhece os pecados futuros. E Ele morreu mesmo assim. Sabe o que segurou Jesus lá na cruz? Não foi os pregos. Não foi medo. Jesus podia sair da cruz, tinha todo o poder, Ele podia mandar anjos para virem resgatar Ele. Mas o que segurou Jesus na cruz, o que nós lemos, foi o amor. E esse amor precisa constranger você, e não é o amor que o mundo prega que Deus tem, que Ele é conivente com todas as porcarias do mundo, é um amor santo.
Você não precisa ter medo de Deus. O que Ele quer fazer na sua vida, Ele vai fazer e vai ser o melhor para você. Por isso que Jesus, Ele falou assim, antes de entregar a vida para os seus discípulos, Ele falou assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus, Ele estava querendo dizer: olha, vocês são meus amigos, eu vou me dar por vocês. Você precisa ter medo então? Não. Olha o que a Bíblia fala, olha que Jeremias, aqui Deus falando por meio do profeta, ele fala assim: porque porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E Deus está falando o que Ele quer fazer no meio desse povo, que Ele quer mudar o coração desse povo, e que um dia, por meio de Jesus Cristo, Ele mudaria o coração desse povo. E nós usufruímos disso. Os planos que Deus tem para nós não é para causar dano, são os melhores planos que Ele tem para nós. Não precisa temer. Quantos nós temos medo de experimentar um relacionamento vivo com o Espírito Santo, de fluir nos dons do Espírito? Quantos nós temos medo porque a gente ouviu coisas erradas que foram feitas, porque nós achamos que o que Ele tem para nós, vai ser ruim, vai trazer vergonha, a gente acha um monte de coisa, mas olha o que a Bíblia fala a respeito do que aconteceu em Atos 2:4, fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Gente, nós não vivemos e não experimentamos o fluir do Espírito Santo, o ficar cheios do Espírito Santo, se nós temos medo de Deus. Porque o medo nos trava, o medo faz com que a gente se afaste, não chegue perto. E se você tem medo de Deus, saiba de uma coisa: isso é uma mentira que você está acreditando. Você não precisa ter medo do Senhor. Você sabe o que causou medo? O pecado. Quando Adão e Eva, eles pecaram, a Bíblia diz o seguinte, que eles se esconderam de Deus. Então Deus, Ele chama Adão, fala: Adão, onde você está? Adão, vem até Ele. Quando Adão chega, eles estão vestidos com uma roupa de folha que eles fizeram. E Deus falou: por que vocês estão vestidos assim? Quem falou para vocês que vocês estavam nu? E é interessante, por que vocês se esconderam? E daí ele fala o seguinte, Adão, ele fala assim para o Senhor: eu tive medo. Eu tive medo do Senhor. É a primeira vez que o ser humano, a primeira coisa que Deus está falando com o ser humano, a primeira expressão e fala que o ser humano está fazendo para Deus depois do pecado, Ele fala assim: eu tive medo e por isso me escondi. O pecado causa medo. Você não precisa ter medo de Deus. Deus tem o melhor para você. Às vezes você escuta testemunhos que às vezes eu dou aqui, falando que eu não fui feito para falar, e Deus foi moldando meu coração e me trouxe, eu não queria nem falar, eu passava mal, e tal, e coisas desse tipo, e talvez você fale assim: nossa, que forçação de barra de Deus para Ele, eu não quero passar por isso. Olha, eu quero te dizer uma coisa, tudo foi acontecendo naturalmente. Deus foi me preparando até o momento de eu falar pela primeira vez. Eu tive que dar passos de fé no caminho, tive que me esforçar, sentir medo, mas ao mesmo tempo eu fui sentindo confiança no Senhor, porque Ele está comigo. Essa pregação, pelo jeito, vai dar 1h30, hein? Brincadeira, não precisa ficar com medo não. Outra razão que fugimos de Deus é porque achamos que sabemos o melhor. O que acontece é que a gente acha que nós conhecemos mais que Deus. A gente não fala isso, alguém fala isso? Eu sei melhor que Deus. Eu conheço. Ninguém se torna arrogante o bastante, pelo menos eu nunca ouvi alguém que fala isso. Mas nós vivemos isso, porque quando nós fugimos de Deus, nós estamos dizendo,
não com palavras, mas com ações, eu sei o caminho melhor, eu sei o que eu tenho de melhor para a minha vida. O meu entendimento, o pequeno entendimento que eu adquiri na minha vida, o pequeno conhecimento administrativo financeiro que eu tive na minha vida, agora me capacita para administrar a minha vida financeira sozinho. Eu não preciso de Deus. Eu posso gastar do jeito que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Deus aponta o caminho e você fala assim, não, Deus, não é esse o caminho é aqui, porque eu sei o melhor, Deus. Eu sei. O Senhor não sabe, o Senhor está desatualizado. Senhor, as coisas mudaram, não são como na sua época, Jesus. Mas é interessante que a Bíblia fala o seguinte, que os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer de um deles existirem. Salmo 139, 16 fala isso. Quem tem o melhor conhecimento da sua vida? Foi Deus que escreveu os dias da sua vida. Foi Deus. Olha o que Provérbios vai falar assim, confie no Senhor de todo o seu coração, não é só de parte do coração, mas é confiar. E você sabe o que leva a gente a não fugir de Deus? É confiar nele. Você sabe o que a diferença entre eu sei o melhor e o Senhor sabe o melhor? A diferença aqui é eu confiar, porque quando eu confio eu me submeto. Eu sei que vai ser o melhor, então eu me coloco debaixo da vontade dEle. Então olha o que a Bíblia fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Daí você deve estar falando, pastor, você é meio doido, você quer até o nome da sua filha, precisa pedir para Deus, Deus tem mais coisa mais importante para fazer. Não é, olha isso daqui, eu quero reconhecer Ele em todos os meus caminhos, para que Ele endireite as minhas veredas dia após dia. Eu preciso confiar no meu entendimento. Deus me deu entendimento, Deus me deu sabedoria, Deus me deu inteligência, me deu. Ele vai me abençoar no processo, quando eu tomo decisões de acordo com o que eu entendo, com a sabedoria que Ele me deu, vai abençoar. Mas eu também corro o grande risco de fazer aquilo que Moisés falou aqui, de deixar um coração enganoso meu me persuadir e fazer com que eu fuja, em vez de viver o que Deus tem para mim. Então o que eu faço? Eu submeto tudo diante do Senhor. Eu não me apoio nos meus conhecimentos, por mais que Ele me deu, eu não me apoio neles, porque eu sei que quando eu me apoiar só no meu coração ele é enganoso. Eu me apoio naquilo que Deus fala na verdade dEle, no que Ele mostra, nas palavras que Ele fala, na direção que Ele dá, e que nós vimos no primeiro ponto que eu falei, que Deus é quem dá as palavras. Eu me apoio na direção dEle. É Deus que falou, vá para Nínive. É Deus que fala para você, vai, faça, se você estiver sensível ao agir dEle. Muitas vezes nós achamos que os nossos projetos, nossa vontade é melhor que a que Deus tem para nós. Mas Romanos 12:2 vai dizer o seguinte, que é somente a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Somente a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Você não precisa fugir de Deus. Você não precisa achar que você acha o melhor, que você conhece o melhor, que você é o cara. Você pode sim se prostrar diante do Rei dos Reis e falar, Deus, eu não entendo, eu não sei como cuidar de crianças, eu não sei como ser pai, eu não sei como ser um marido, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me ajude a administrar as finanças de casa, eu preciso que o Senhor derrame a sua misericórdia sobre mim. Ou você pode entrar num barco e falar assim, não, esse é o caminho, esse é o certo, vamos lá. E a tempestade vai bater. Mas a grande questão, e uma das razões que a gente acha que o que nós temos é melhor, é porque nós não amamos a Deus com tudo que somos e temos. Jesus conta, aparece um momento
onde um jovem quer seguir Jesus, esse jovem conhece a palavra de Deus, esse jovem, ele vive a palavra de Deus, era um cara que vivia. Então Jesus ele falou assim, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, porque afinal ele estava cumprindo tudo com perfeição na lei do Senhor, ele falou, vai e venda os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E daí ele falou, depois, vem e siga-me. E esse jovem, então olha o que a Bíblia diz, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A razão de a gente querer achar que a gente sabe o melhor, é porque a gente não ama a Deus com tudo que temos e somos. E nós vivemos assim como esse homem. A gente ama mais o que nós temos, mais a nossa fama, a nossa carreira, os nossos bens, a nossa família, do que o próprio Senhor. E é por isso que eu não abro mão do meu tempo, eu não abro mão do meu lazer, eu não abro mão da minha praia, eu não abro mão das minhas coisas. Deus fala assim, dá esse celular que você tem aí para aquele rapaz ali. Aí você fala, de jeito nenhum. Mas gente, acabei de comprar. A nossa vontade a gente acha que é melhor do que a de Deus. E a última coisa que eu quero falar para vocês, nós fugimos de Deus porque nós achamos que é mais fácil. Ao invés de enfrentarmos as situações, a gente começa a fugir e a gente acha que isso vai ser o mais fácil. E sabe o que acontece nesse processo? A gente começa a atrapalhar o que Deus está fazendo na nossa vida. Olha o que esse texto fala. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantos nós já ouvimos esse versículo? Mas você sabe qual que é o grande problema? O problema é que quando nós queremos fugir do que Deus tem para nós, porque acha que vai ser mais fácil. Jonas, por fugir, ele estava achando que ia ser mais fácil ele fugir do que ele ir para aquele povo, do que o próprio povo dele ia falar dele. Nossa, é traidor, foi lá pregar para aquele povo pagão, foi lá pregar para aquele povo que quer mal o nosso, que quer nos oprimir, e foi lá para esse povo. O que acontece é que os processos que Deus está fazendo na nossa vida, Ele quer causar libertação na nossa vida. Ele quer causar a libertação do pecado, Ele quer fazer com que você viva o melhor pelo qual você foi feito para viver. Você viva a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Esse é o desejo. Mas o que acontece quando a gente foge pensando que vai ser mais fácil do que lidar com o meu marido, do que ter que tratar os problemas dentro de casa, do que ter que pedir ajuda. Gente, eu preciso de socorro. Do que levantar a mão no culto e reconhecer que eu sou falho, eu necessito de Jesus. Jesus veio para os doentes. A gente às vezes está com tanto problema assim, mas a gente foge. Eu não quero lidar com problema de pornografia, eu não quero lidar com problema no meu casamento, eu não quero lidar com relacionamento quebrado com meu filho, eu fujo, é mais fácil, eu não vou ficar pensando nisso não. E a gente começa a ser indiferente. Acontece um pepino dentro de casa, acontece uma briga dentro de casa, a gente nem pede perdão. O que acaba acontecendo? A gente finge que aquilo não aconteceu e começa a tentar voltar ao normal sem mesmo se tratar, sem mesmo pedir perdão para o outro, conversar, lidar com a situação, porque é mais fácil fugir. Só que um dia, esse monte de coisa que vai sendo deixado sem tratar, vira uma bola de neve, e quando você vê, você tem dois estranhos dentro de casa, o pepino quebrou ali, já não tem mais jeito, um não quer nem olhar para a cara do outro. E daí eles chegam na sala do pastor e falam assim: pastor, nós viemos aqui só para falar que nós vamos separar. Por que não veio antes?
Porque não queria tratar o problema. Estava fugindo. E Deus tem um processo na sua vida. O que a gente vê aqui, nesse texto, ele está falando que, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. E o pecado que nos envolve. Para quê que a gente precisa se livrar dessas coisas? Para que a gente consiga correr a corrida que foi proposta a nós. Por quem? Por Jesus Cristo. Que corrida é essa? É o propósito pelo qual Deus tem para a vida de cada um de vocês. Cada um de nós. Para a gente cumprir esse propósito, para a gente viver a vontade de Deus, para a gente fazer aquilo pelo qual Ele nos fez para fazer, porque a história é dele, Ele está no controle, e Ele tem um processo na nossa vida, pelo qual Ele quer tirar esses pecados, para a gente correr mais rápido. Só que quando a gente começa a querer tomar as decisões do nosso jeito, a gente atrapalha o processo. Em vez de ser mais rápido, acaba sendo mais longo. São pessoas que não querem perdoar o cônjuge. Então, em vez de deixar o processo de Deus de restauração, começa a atrapalhar o processo de restauração. Porque a minha vontade é melhor. Você não precisa fugir para outro país, para outra cidade, para fugir da vontade de Deus. Você pode estar na sua casa, vivendo a sua vida normal e fugindo da vontade de Deus. Porque você não quer fazer a vontade dele, perdoar alguém que ele está querendo que você perdoe. Talvez é por isso que você vive com o coração amargurado. Gente, pare de fugir de Deus. Se você está fugindo, pare de fugir de Deus, porque Ele tem o melhor para você. É Ele que tem o melhor para você. É Ele que escreveu a história da sua vida. É Ele que se entregou por você. É Ele que tem o melhor para você. Se você às vezes está aqui, é um cristão, e talvez hoje Deus está te lembrando que você está fugindo por causa de medo. Talvez por causa do orgulho de achar que você sabe e pode viver sem Ele. Talvez é por isso que você nem ora mais. Ou talvez porque é mais fácil fugir do que enfrentar o que Deus quer que você enfrente. Talvez sim, é medo de deixar relacionamentos que você precisa deixar. Um namoro que você precisa deixar que está errado. Crendo que Deus tem o melhor para você. A banda pode subir. Talvez você está nessa situação e Deus está dizendo para você hoje: pare de ter medo. Talvez você é uma pessoa que não é cristã aqui e está diante de nós e Deus ele está querendo mostrar para você algo. Talvez, preste atenção que não foi Deus que jogou Jonas, presta atenção aqui em mim, não foi Deus que jogou Jonas fora do barco, mas foi Jonas que decidiu se jogar fora do barco. Foi o próprio Jonas que decidiu: eu não quero, eu não vou fazer, eu me jogue. Mas é Deus que toma a iniciativa de salvar Jonas, vocês perceberam isso? E talvez Deus ele hoje está querendo tomou a iniciativa de salvar a sua vida. Talvez é hoje que Deus está abrindo os seus olhos para enxergar isso, que Ele entregou tudo. Aqueles marinheiros não estavam esperando passar pelo que passaram, mas passaram, entraram numa tempestade, e talvez é no meio da tempestade que Deus vai salvar a sua vida. Veja que aqueles marinheiros fizeram tudo em meio à tempestade para tentar salvar suas vidas. Eles esvaziaram o barco, eles clamaram aos seus falsos ídolos, mas nada adiantou. Até o momento que foi necessário que um homem, um justo, um inocente, fosse entregue pela vida deles. E somente quando aquele homem inocente foi lançado ao mar, foi quando eles tiveram salvação. A salvação da tempestade. Você sabe que isso nos lembra? Lembra que para mim e para você não é diferente. Nós não conseguimos ser salvos por nós mesmos. Nós podemos fazer tudo o que for necessário por nós, as nossas forças, com o nosso entendimento, podemos tentar de tudo. Mas só existe um que pode salvar a sua vida.
Não existe nada que você faça que pode aplacar a ira de Deus contra os pecados da sua vida. Mas só existe um. Foi necessário que um inocente, Jesus Cristo, morresse pelos injustos e aqueles que já estavam condenados, eu e você. E só depois da morte de Jesus Cristo e da ressurreição dele que nós temos vida eterna. Talvez você está nessa situação hoje. Eu quero te dizer, se você está nessa situação, abre o seu coração para Jesus Cristo, clame a Ele. Vamos ficar de pé aqui nesse momento. Se você está fugindo de Deus, eu quero que enquanto a gente cante essa música, que você ore, que você clame a Ele aí no seu lugar, que você peça misericórdia a Ele. Pai, eu quero em nome de Jesus colocar a vida de cada um que está aqui diante do Senhor e declarar, ó Deus, sobre a vida destes que talvez estão fugindo do Senhor em alguma área, que em nome de Jesus, que eles parem de fugir, Deus. Que hoje haja um entendimento correto, um entendimento firmado na Tua Palavra, que o Senhor tem o melhor, que o Senhor nos ama e que nós podemos confiar na Sua vontade para as nossas vidas. Que por isso a gente possa parar de fugir, Deus. Que aqueles que estão precisando abandonar algo, abandone, seja namoro errado, seja relacionamentos errados, seja uma conduta de vida errada, que em nome de Jesus hoje haja um abandono disso para viver a sua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus. Aqueles que estão fugindo porque é mais fácil do que tratar problemas, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo hoje os convença de todo mal e que eles voltem, ó Deus, os olhos para Ti, estejam dispostos a viver o que o Senhor tem. E para aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem e não se entregaram ao Senhor, que hoje haja salvação, um tocar do Senhor nos seus corações, em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor. Aleluia. Se você está aqui nessa noite, ou você está nos assistindo, e hoje o Espírito de Deus está tocando o seu coração, para você entregar a sua vida a Ele. Talvez é hoje o dia da sua salvação. Talvez você viveu anos na igreja cristã, mas eu não estou falando de uma vivência numa igreja cristã. Eu não estou falando de um conhecimento teórico da palavra de Deus. Talvez você viveu e tem todas essas coisas, mas talvez hoje o Espírito Santo está mostrando para você que você nunca teve uma vida com Ele, nunca teve intimidade com Ele. E talvez é hoje que Ele está tocando no seu coração e te chamando para ser filho e filha adotado na família. E se você está nessa posição, se você hoje entende isso, eu gostaria que você levantasse suas mãos onde você está. Isso é um sinal para Deus, de que Deus, olha, é hoje, Senhor. Hoje eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Hoje eu estou confessando que nada sou sem Ti, nada posso fazer sem Ti, que estou longe do Senhor por causa dos meus pecados. E se você está nessa posição, levanta a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Se você está aí nos assistindo, você pode também estar declarando e orando essa oração conosco. Vamos orar todos juntos essa oração. Pai, bem forte, Pai, eu acredito que o Senhor é soberano e que só o Senhor pode dar salvação. E eu entendo que sou pecador, vivi longe do Senhor. Meus pecados me deixaram distantes de Ti. A busca pela minha vontade me deixou longe de Ti. Mas hoje eu me arrependo, eu peço perdão. E eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele é o Deus que está comigo. E eu peço, escreva o meu nome no livro da vida. Me adote na sua família como filho amado, filha amada. E que a partir de hoje eu não viva mais a vida que eu tinha antes.
me dê uma nova vida, escreva uma nova história para mim, em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, amém. Que toda honra e glória seja ao nosso Deus. Você pode dar uma grande salva de palmas para esse Deus. Toda honra, toda glória é dele para sempre, sempre. Viva o que Deus tem para sua vida, Ele tem o melhor. Deus abençoe e até a próxima semana.